E se eu te dissesse que nossos antepassados criaram tecnologias tão avançadas que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar totalmente? Pode parecer ficção, mas existem artefatos e invenções do passado que desafiam tudo o que achamos saber sobre a história da humanidade. Hoje você vai conhecer 4 dessas tecnologias misteriosas, 4 enigmas milenares que ainda confundem cientistas, engenheiros e historiadores até hoje. Vamos começar com um dos mais impressionantes, o mecanismo de Antiquítera. No ano de 1901, mergulhadores gregos encontraram os restos de um navio naufragado no fundo do mar Egeu. Entre estátuas, moedas e vasos antigos, havia algo totalmente fora do comum. Um bloco corroído de bronze e madeira que, com o tempo, revelou algo extraordinário. Engrenagens complexas, escalas, inscrições astronômicas. Durante décadas, esse artefato foi estudado, desmontado e escaneado com tecnologia de ponta. E o que descobriram deixou o mundo em choque. O mecanismo era capaz de prever eclipses solares e lunares, calcular ciclos planetários, fases da Lua e até datas de Jogos Olímpicos antigos. Tudo isso com engrenagens tão precisas que só voltariam a ser vistas mais de 1000 anos depois. Muitos chamam essa maravilha de o primeiro computador analógico da história. Mas como um conhecimento tão sofisticado surgiu na Grécia Antiga? De onde veio essa precisão mecânica? E talvez a pergunta mais inquietante: quantos outros mecanismos como esse foram destruídos ou esquecidos com o tempo? Avançando alguns séculos, encontramos outro mistério enterrado. Desta vez na antiga Mesopotâmia. Estamos falando da enigmática bateria de Bagdá. Descoberta em 1938, trata-se de um conjunto de vasos de cerâmica contendo um tubo de cobre e uma haste de ferro. Quando preenchido com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, o artefato produz uma pequena carga elétrica, exatamente como uma pilha moderna. Mas isso foi feito há mais de 2200 anos. A questão que intriga os cientistas não é apenas como funcionava, mas por quê? Para que servia uma bateria elétrica no mundo antigo? Algumas teorias sugerem que era usada para galvanoplastia, o processo de dourar objetos com eletricidade. Outros acreditam em aplicações medicinais, religiosas ou até mesmo rituais de choque como forma de castigo simbólico. Mas a verdade é que ninguém sabe. E o mais estranho, nenhum outro objeto semelhante foi encontrado em contexto arqueológico confiável. É como se esse conhecimento tivesse surgido e desaparecido logo em seguida. Seria uma invenção isolada? Uma relíquia de um conhecimento perdido? Ou talvez um fragmento de algo muito maior? Agora vamos falar de fogo. Mas não qualquer fogo. Estamos falando do temido e lendário fogo grego. Imagine uma substância incendiária que podia ser lançada em batalhas navais e continuava queimando mesmo sobre a água. Sim, você ouviu certo. Ela queimava no mar. Era praticamente impossível de apagar. Gritava, explodia, grudava nos navios inimigos e os destruía sem piedade. Esse foi o segredo mais bem guardado do Império Bizantino por séculos. O fogo grego foi uma das armas mais poderosas da antiguidade. Graças a ele, Constantinopla resistiu a invasões e protegeu seus territórios contra inimigos superiores em número. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Ninguém sabe exatamente como era feito. A fórmula se perdeu com o tempo. Existem muitas especulações: petróleo cru, cal viva, resinas inflamáveis, salitre, enxofre, mas nenhuma tentativa moderna conseguiu recriar a substância com todas as suas características originais. Por que isso importa? Porque mostra que nossos antepassados dominavam química, engenharia militar e materiais inflamáveis em níveis que ainda hoje nos surpreendem. E nos lembra de que o conhecimento humano não evolui de forma linear. Ele pode ser perdido, esquecido, enterrado nas ruínas do tempo. E agora, chegamos ao último dos nossos 4 mistérios, mas talvez o mais afiado de todos: o aço de Damasco.
Forjado no Oriente Médio durante a Idade Média, esse aço era usado na confecção de espadas lendárias. Lâminas famosas por sua beleza, com padrões ondulados hipnotizantes, e por sua eficiência quase sobrenatural em combate. Diziam que podiam cortar um fio de cabelo no ar, ou até mesmo partir uma espada comum ao meio. Mas o mais intrigante veio depois, quando cientistas modernos analisaram fragmentos reais de aço de Damasco, descobriram estruturas microscópicas semelhantes a nanotubos de carbono. Isso mesmo, nanotecnologia em armas medievais. Como isso foi possível? A técnica original de fabricação foi perdida no século XVIII. Tentativas de recriá-la esbarram em um detalhe. O minério utilizado e os processos exatos não foram registrados. Tudo era passado oralmente entre mestres ferreiros, até que o conhecimento desapareceu com o tempo. Hoje, ainda tentamos replicar o aço de Damasco, mas nunca conseguimos igualar sua perfeição original. 4 tecnologias. 4 enigmas. Um computador astronômico criado 1000 anos antes de qualquer engrenagem moderna, uma bateria elétrica em um mundo sem eletricidade, um fogo inextinguível que queimava sobre a água, e uma espada com nanotecnologia antes da nanotecnologia existir. O que tudo isso nos diz? Talvez que a história da humanidade é muito mais profunda, complexa e surpreendente do que os livros escolares contam. Talvez os segredos do passado não estejam apenas enterrados, mas também esperando para serem redescobertos. E agora eu te pergunto, qual dessas tecnologias antigas mais mexeu com a sua cabeça? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar sobre essas maravilhas esquecidas. E antes de encerrar, um aviso importante. Se você ficou fascinado por esse conteúdo e sonha em criar um canal como esse, narrado por inteligência artificial, com roteiros incríveis e vídeos envolventes, você precisa conhecer o nosso curso completo de canais Dark no YouTube. Lá você aprende o passo a passo para criar vídeos como esse, mesmo sem aparecer, usando as ferramentas certas e estratégias profissionais. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo e também na descrição do canal. Agora, se inscreve no canal Curiosidade Mestra, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que ama mistérios históricos. Nos vemos no próximo mergulho no desconhecido.